Olá, eu sou o pneumologista Ronaldo Perches Queiroz e vamos mais uma vez aqui pelas mídias sociais conversar um pouco sobre pneumologia e sobre a Covid-19. Antes, porém, de falar do assunto de hoje, que eu considero extremamente importante, eu queria dizer que utilizamos para chegar até vocês as redes sociais, no caso o Instagram, o nosso Facebook e agora também o nosso canal no YouTube, Pneumologista Ronaldo Queiroz. Pneumologista Ronaldo Queiroz. Vai lá, faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sininho, porque somente assim nós vamos conseguir levar essas mensagens para mais e mais pessoas. Dê o seu like se você gostou, ative o sininho, sempre que tiver novidades você vai ser avisado. E com isso mais pessoas poderão conhecer as novidades, especialmente nesse momento, sobre a Covid-19. Tá bom? Vamos em frente, o assunto hoje é muito grave, é muito sério. Eu queria falar sobre a doença, a Covid-19 doença, suas fases e fazer considerações sobre o tratamento ou os tratamentos da Covid-19. O ciclo da Covid no organismo, quando o vírus penetra no organismo do paciente, ele dura 14 dias. 14 dias entre ele penetrar e depois de 14 dias é a resolução da doença. Pois muito bem, a doença tem 3 fases. A primeira fase conta a partir dos primeiros sintomas, do momento em que o vírus penetrou no seu organismo e você começa a ter aqueles sintomas clássicos, como febre, dor no corpo, uma tosse seca, dor de garganta, cansaço, nariz, sinais de resfriado, dor de cabeça, enfim. São sintomas de uma síndrome gripal que ocorrem nos primeiros 5 dias. O vírus penetrou no organismo e nesse período ele precisa entrar nas nossas células para poder se multiplicar. Se entraram 1000 coroninhas no seu organismo, eles vão para dentro das nossas células e querem tornar-se 1 milhão de coroninhas. Eles querem chegar aonde? Nos pulmões, que é onde a doença acontece de forma mais grave. Pois muito bem, nesta fase, essa fase inicial, a fase 1, chama-se fase de duplicação viral. Porque eu estou insistindo nisso? Que é nesse momento que você procura o pronto atendimento, ou do SUS, uma UPA, um centro de saúde, o pronto atendimento, pronto-socorro do seu convênio, enfim, você procura assistência médica logo no início, porque depois de um dia, 2 de sintomas, as pessoas já estão buscando fazer o teste, aquele teste do antígeno pelo cotonete nasal, que dá o resultado em até 30, 40 minutos. Lembre-se, quando ele for positivo, ele está valendo, mas se der resultado negativo, você deve fazer o exame padrão ouro, o RT-PCR molecular, porque aquele teste do nariz negativo não significa que você não esteja doente, tá bom? Mas quando você tem os primeiros sintomas e tem o diagnóstico positivo do Covid ou da Covid, você procura assistência médica. E é aí, nesta primeira fase, na fase de duplicação viral, que muitas vezes você se depara com um grande dilema, que é o uso ou não do falado, famoso tratamento precoce. Nós não chamamos assim, nós chamamos de acolhimento precoce. Na medicina, quanto mais cedo o médico agir em favor do paciente, melhor vai ser para ele, porque quanto mais cedo nós agirmos, menor serão as complicações e a gravidade das doenças. E nesta fase 1 de duplicação, infelizmente esse famoso tratamento precoce, que nada mais é do que o uso de algumas substâncias que comprovadamente poderiam diminuir a multiplicação, a velocidade, a duplicação viral, diminuir a carga viral. Com isso, você teria o desenvolvimento de uma doença mais leve, com menores complicações, sem necessidade de internação, de não precisar de UTI, então, consequentemente, menor número de mortes.
Então, esse acolhimento precoce e os medicamentos que podem ser usados nessa fase 1, vamos deixar para que o seu médico, bem informado, que esteja envolvido, realmente compromissado com a sua saúde, ele saberá escolher os medicamentos que poderão te ajudar nessa primeira fase. Nunca se imaginou que esses medicamentos fossem curar a Covid, muito pelo contrário. Mas o problema, gente, é que vem a segunda fase, que vai do 6º ao 12º, 13º dia. Essa segunda fase é a fase inflamatória, a fase pulmonar inflamatória. Gente, é aí que a doença começa a ficar grave. Os primeiros 5 dias, os sintomas são mais leves, aquilo que nós falamos, uma síndrome gripal, uma dor no corpo, uma febrinha baixa, dor de garganta, espirro, dor de cabeça. E se você tomou ou não os medicamentos, como o chamado tratamento precoce, você vai entrar na segunda fase, a fase inflamatória. E aí, nessa fase inflamatória, os vírus atingem os pulmões. E se o comprometimento for leve, você consegue tratar desse paciente em casa, ambulatorialmente. Se for moderado, às vezes precisa internar para um oxigênio, mas se a inflamação for grave, você tem que internar o paciente, que vai precisar de oxigênio, às vezes de UTI e às vezes de intubação, ventilação mecânica, quando a mortalidade é muito alta. Então, na primeira fase da doença, os primeiros 5 dias, você procura uma unidade de saúde, o pronto-socorro do seu convênio. Sabe o que está acontecendo? Isso é gravíssimo. Você pode receber ou não o famoso kit precoce, ou você pode receber um antibiótico como azitromicina e dipirona e os médicos te mandam para casa. E aí vem o pior. Falam assim, olha, o senhor vai tomar esse remedinho 5 dias e se o senhor passar mal depois, o senhor volte aqui. Se o senhor tiver falta de ar, a gente vê o que vai fazer. Gente, isso aí é como mandar a pessoa embora sabendo que ela vai entrar a partir do 6º dia na fase inflamatória. E essa é a pior fase. A fase inflamatória é gravíssima, é um tripé. Essa fase inflamatória provoca grave inflamação pulmonar, provoca pneumonia, a infecção pulmonar, e a fase inflamatória é trombogênica, pode provocar trombose. Como é que eu posso assistir calado, ver pessoas procurarem assistência à saúde, pública ou privada, receber ou não o tal de tratamento precoce, quando muito uma novalgina ou uma azitromicina e uma dipirona para passar febre, e recomendar que ele volte se passar mal? Ele vai passar mal, a partir do 6º dia é fase inflamatória. Pode ser leve, amém, vai tratar em casa. Mas e o tratamento da segunda etapa? A segunda fase tem como base os medicamentos antibióticos, o corticoide. Atenção, tem colegas prescrevendo corticoide na primeira fase. Isso não pode acontecer. O corticoide só pode ser usado na fase inflamatória, fase 2, a partir do 5º, 6º dia da doença. Então, na fase inflamatória, nós usamos anticoagulantes, antibióticos e corticoides, que podem ser por via oral, tem outros remédios, e podem ser, na verdade, eles são usados em casa, sem que haja necessidade de internação hospitalar. Esse é o objetivo, evitar que haja internação. Mas como é que não se trata a segunda fase? Então, o que eu sonho é que um dia você procure o atendimento e você receba o acolhimento precoce, com medicamentos ou não, vai depender do seu médico. Mas ele deve dizer assim, olha, a partir do 6º dia o senhor volte aqui, porque vai começar a fase inflamatória. Eu preciso fazer exame de sangue, medir seu PCR para ver se o senhor está inflamado. Eu preciso ver o seu dímero D para ver se o senhor está com tendência à trombose e preciso fazer uma tomografia de tórax para ver o grau de comprometimento dos seus pulmões. Esse é o mundo que a gente sonha. Quem trata dos pacientes com carinho imagina isso. Agora, quando você dá remédio para 5 dias e recomenda ao paciente voltar se ele passar mal,
Quando ele voltar, ele vem com o pulmão totalmente comprometido, lá para o 10º, 11º, 12º dia, com o pulmão com 80% de infiltração e vai direto para a UTI com alta mortalidade. Então, vejam, eu queria deixar claro hoje o seguinte: primeira fase, fase de duplicação viral, existe o acolhimento precoce, onde o seu médico vai decidir se usa ou não medicamentos que possam diminuir a carga viral e com isso diminuir a gravidade da doença. Agora, a segunda fase desse ciclo de 14 dias, do 6º ao 12º, 13º dia, fase inflamatória, pneumonia, trombose, risco de trombose, pneumonia, trombose e inflamação. Esse é o tripé. Essa doença, essa fase inflamatória tem essa força de ser trombogênica, criar trombos nos capilares, especialmente pulmonares, piorando a falta de ar, de ter pneumonias que vão te levar a uma septicemia, e a inflamação é muito grande quando são exigidas altas doses de corticoides, dentre outros medicamentos para ser usados nessa fase. Isso é importante para que você saiba o seguinte: se você precisar, tiver Covid e for procurar assistência e receber o tratamento para os primeiros 5 dias e a recomendação de voltar só se passar mal, volte. No 6º dia, a partir dos primeiros dias de sintomas, procure o seu médico no SUS, procure no pronto-socorro, nos pronto-atendimentos dos seus convênios. Fala: doutor, doutora, bom dia, boa tarde. Eu voltei, eu estou no 6º dia de sintomas e eu aprendi que hoje começa a pior fase da doença, a fase inflamatória. E eu sei que pode ter trombose, eu sei que eu posso ter pneumonia e eu sei que eu posso ter muita inflamação. Aprendi que é nessa fase que nós usamos o corticoide. Aprendi que eu preciso de um antibiótico bom. Eu aprendi que eu preciso de um anticoagulante e eu posso fazer isso em casa nos próximos 7 a 10 dias e me salvar da Covid. Eu vim buscar o meu tratamento. Procure o serviço médico. Se você não recebeu o convite para voltar no 6º dia, vá você buscar o seu tratamento. Não espere agravar a doença. É na segunda fase que nós estamos tendo agravamentos absurdos. Pacientes sem nenhum tratamento não são orientados a retornar ao hospital, não tem tomografia, não tem um exame PCR para medir a inflamação, não tem um dímero D. Resultado, quando ele chega ao 10º, 12º, 13º dia com uma insuficiência respiratória imensa, ele corre para o hospital e vai direto para a UTI ser entubado e para a ventilação mecânica. E nós sabemos que nós podemos tratar e cuidar desses pacientes em casa, diminuindo as internações em UTI e diminuindo a mortalidade. Não pensem vocês que as UTIs estão cheias por N razões. Estão cheias também por falta de tratamento correto. As autoridades públicas precisam promover com urgência qualificação e capacitação dos profissionais de saúde que estão na ponta, para que eles possam identificar a primeira fase, a segunda fase, convocar os pacientes para voltar ao hospital a partir do 6º dia, medicá-los com as medicações corretas, antitrombóticos, antibióticos, anti-inflamatórios, que são os corticoides, e com isso, com certeza, nós vamos diminuir a mortalidade dessa doença fatal que vem afetando a todos nós. Então, esse era o recado de hoje. Um grande abraço a vocês. Primeira fase, fase de duplicação viral, fase do acolhimento precoce. A partir do 6º dia, fase grave inflamatória. Se os médicos não pediram para você voltar no 6º dia para fazer uma tomografia, um exame de PCR para ver a inflamação, um dímero D para ver a sua coagulação, volte você. Fala: olá doutor, boa tarde doutor, eu estou entrando na segunda fase, vim buscar meu tratamento, preciso do antibiótico, preciso do corticoide na dose correta, preciso de anticoagulantes para que eu possa me safar dessa doença e não ser mais um número de morte nas nossas UTIs. Um grande abraço a todos, fiquem atentos, busquem o direito à sua saúde e até o próximo vídeo.